atravessando gerações, unindo corações em uma nova história. FM RB, compartilhando emoções. É música no ar pro seu dia a dia. Sintonizado em você, vou sempre estar. RB é inovação, o novo está no ar. 88.3 FM, sintonizado em você, vou sempre estar. RB é inovação, o novo está no ar. 88.3 FM é RB, RB é FM. Rádio Bebedouro. Nossa paixão é você. Agora na RB FM. Diálogo com Sander Ascencio. Bom dia, você que está sintonizado em 88.3, RB, a nossa paixão é você. Olha que legal, eu estou muito feliz. Deixa eu dar uma ajeitadinha no mic aqui, pronto. Eu estou com a Adriana, doutora Adriana Galvão, uma amiga querida de longa data e que eu tenho muito prazer em recebê-la no nosso diálogo hoje. Nós vamos conversar bastante. Ela é um ser humano fantástico, alguém que eu admiro, Adriana, sem lhe jogar confetes, é a mais pura realidade. Eu admiro pelo ser humano bondoso, feliz, ou mulher guerreira, né? E que defende tão bem a causa dos menos favorecidos. E falar de direitos humanos é o direito da pessoa humana mesmo, né, Adriana? E nós precisamos de mais pessoas que levantem essa bandeira, porque o nosso próximo é alguém extremamente importante e que merece o nosso respeito e a nossa consideração. Muito obrigado você que nos recebe nesse momento no ambiente da sua casa, do seu trabalho, aí no ambiente da sua família. Fique ligado, esse programa vai ser memorável. Nós iremos ser levados a uma reflexão sobre os nossos comportamentos, o que temos feito, né, de bom, o que temos produzido de bom em prol do nosso próximo e de uma sociedade mais feliz. Doutora Adriana Galvão Morabilho é de uma família que eu amo demais, respeito, gosto muito. Seja bem-vinda, Adriana, no nosso programa. Eu agradeço, Sander. Na verdade é uma grande alegria poder estar aqui com você. A minha admiração, meu carinho sempre foram muito presentes em relação à sua família, em relação a você, ao trabalho que você sempre desenvolveu. E falar aqui na nossa cidade, né, Bebedouro, nossa cidade de coração, sobre direitos humanos, né, é algo que realmente toca o nosso coração, e eu tenho certeza que será um bate-papo assim memorável, de muitas informações, trocas de experiências, e eu fico muito feliz pela deferência do convite. Agradeço. Olha, Adriana, pra gente que é um prazer e uma grande honra, porque como os seres humanos estão ficando frios, né, infelizmente. E nós precisamos nos atentar para essa causa do coração, né? Claro que o direito está aí para nos chamar a atenção, mas o nosso coração tem que estar apto a entender que o nosso próximo, ele é alguém extremamente precioso. Não é verdade? Dúvida. Sem dúvida. Vou aqui para alguns avisos rápidos, Adriana, e aí a gente já começa a nossa entrevista. Olha que bacana, nós já temos vários amigos aqui nos acompanhando. Meu amigo Hélio Silliman, bom dia, amigos, direto de Brasília, que vocês tenham um lindo dia com muito sucesso. O Hélio Silliman, Adriana, é um amigo querido, ele é diretor da Rede Brasil de televisão, é alguém que está no meio televisivo desde que quando a TV foi fundada no Brasil, conhece profundamente sobre a comunicação, e quando eu disse a ele que você estaria aqui, ele já
conhece você, já acompanhou outras entrevistas. E olha, ele falou assim, que bacana que a doutora Adriana vai estar lá. Eu e a Cris, que é a sua namorada, nós estaremos acompanhando. Olha, que bacana, que né? bacana, né? Eu acho que assim, a questão de nós estarmos conectados, né, a outros polos, a outras regiões, isso engrandece muito o nosso trabalho. Então eu agradeço muito a deferência aí por acompanhar, o Hélio, né? A Cris. E a Cris também. A Cris fica em Brasília e o Hélio fica em São Paulo. Olha, então a gente está mais ou menos próximo, porque eu também estou aqui, meu marido também está em São Paulo, mas eu acho que isso é uma questão só de logística, de logística, né? Porque o nosso coração tem que estar sempre conectado à família, às relações, né? E aos direitos humanos. Que bacana. Quem está nos acompanhando também, e que nós pedimos para o Vitor ir lá buscar ela, né? A mamãe, doutora Ana Galvão. Vai ser um prazer receber aqui, né? Uma pessoa tão adorável. Em breve, é a pessoa que é a minha grande referência, né? Eu costumo dizer que nós formamos cidadãos a partir do momento em que nós temos a quem nos espelhar, né? Pessoas que realmente têm uma vida, né? E atitudes e práticas de entrega ao próximo, né, e de respeito e de formação moral, formação religiosa. Então toda a minha trajetória, né, e as minhas conquistas, né, eu devo aos meus pais, à nossa família, aos meus irmãos, porque são anos de luta, são anos de conquistas, são anos de desafios que a gente vem seguindo aí na carreira profissional, mas nada disso teria sido possível se nós não tivéssemos a base, né? Então muitos dos conflitos que nós vivenciamos na sociedade hoje, principalmente nas temáticas de direitos humanos, se dá em virtude dessas rupturas que as famílias estão tendo. Infelizmente. Exatamente. Né? Isso faz com que o processo de formação do ser humano tenha, de fato, os seus rompimentos. Então, assim, eu sou grata, muito grata a todo o processo de vida, né, de entrega dos meus pais à nossa família, né? Então eu vejo que são exemplos que o Criador me deu e que este dom de poder passar à frente tudo que os meus pais fizeram por nós, né, é um dever. Então, fico muito feliz aqui que eles também estão conectados aqui. Que bacana, doutor Carlos, né? Para quem não sabe, não conhece, nós que vivemos aqui, né? Nós sabemos que a doutora Adriana Galvão é irmã do doutor Fernando Galvão, que é o prefeito da nossa cidade, a irmã do Júnior Galvão, do Rodrigo, né? Filha do doutor Carlos, doutora Ana. São uma família de professores, doutores, advogados, mas uma família muito adorável que trata todo mundo com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Eu mesmo sou testemunha disso, né? Acreditam na minha pessoa, no meu trabalho, desde, né, há muito tempo, então eu fico bastante feliz. E a doutora Ana daqui um pouquinho vai estar conosco aqui. O Vitor foi lá buscar ela, pedimos que ele fosse buscar ela. Que bom. Que bacana. Bom, vamos falar dos professores, né, Dani? Os nossos professores, essa semana, dia 15, foi o dia dos professores. Você também, Adriana, é professora, além de advogada, né? E trabalhar aí com os direitos humanos. Merecem uma música de vitória, certo, Dani? Olha aí. Muito bem, olha que bacana. Parabéns a todos aqueles seres fantásticos que chamamos de professores e que têm um dom divino de transformar vidas através do ensino, do amor e da dedicação. A vocês, a nossa homenagem, a admiração e respeito hoje e sempre. São os votos aqui, né, no nosso programa Diálogo da RB, de todos nós que compomos essa família aqui linda e feliz, tá bom? Vamos mandar um abraço também para os nossos ouvintes e espectadoras, a Ângela Pulse. Sandra, não perco um programa, não perco, todos os sábados estou lá. Meu amigo Ricardo Costa, meu amigo José Carlos Martins está em São Paulo, ele e a sua esposa, Dona Neuza, eles estão sempre acompanhando o nosso programa. O Gustavo Merquides, tá bom? O Renatão e a Josi, a Rosana Alves. Olha, e tem uma lista aqui imensa que eu, infelizmente, não consigo dar tempo de ler agora, tá bom? Bom, você quer interagir aqui com a doutora Adriana, quer mandar uma mensagem para ela, escrita ou falada, tem o WhatsApp aqui da emissora. Você que está fora é o 17 99601 8304. Se você quiser nos assistir através do Facebook da emissora, é RBFM TV. Você vai ver lá, lá você vai acompanhar nosso som e a nossa imagem.
Lembrando que quando nós colocamos uma música para tocar, a gente fica mudo, mas as imagens acontecem. Porque, Adriana, senão o Facebook vai lá e tesoura a nossa transmissão. Entendi. Ele entende São as tecnologias. Entendeu? Então a gente, né, Dani, silencia o áudio aí na transmissão das músicas, tá bom? Dia 10 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, vai acontecer o 15º Boi da Solidariedade, que é o conhecido como Boia Paraguaia, tá certo? É uma iniciativa do Rotary Clube de Bebedouro Solidariedade. O valor da adesão por pessoa é R$40. Essa renda será destinada à creche Lourenço Santim e Fundação Rotária e também para a ajuda do Banco de Aparelhos Ortopédicos do Rotary. Como que você adquire? Qualquer irmão rotariano que você encontrar, ele vai estar apto a te atender, para te encaminhar e te vender esse convite. Crianças até 7 anos não pagam, né, Dani? Que legal. Dá para levar a meninadinha nova, né? Eu vou levar o Cadu também. Então, Adriana, que bacana. O Cadu, meu filho, 7 aninhos já, vai começar a ter essa questão solidária já, né? Nós apoiamos essas questões do Rotary, Adriana, porque eles fazem muita coisa boa. Sem dúvida. Né? São e a nível anos, mundial, né, de e há anos de trabalho muito sério. Assistencialismo, né? Com certeza. Então a gente apoia se você puder, tá bom? Você compra o convite e ganha um binguinho lá, para concorrer a alguns prêmios interessantes, tá? Ok? Bom, uma notícia um pouquinho triste, né, desagradável, é que ontem, na data de ontem, faleceu o querido padre Pedro Paulo Scanavino, cônego Pedro Paulo Scanavino, faleceu ontem à tarde. Hoje às 10h30 da manhã acontecerá uma missa de corpo presente na matriz de São João Batista, aqui em Bebedouro, e vai deixar saudades. Uma referência, né, um legado. Minha crisma foi o padre Pedro que celebrou. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito sábio, mas foi morar com o Papai do Céu e vai fazer muita falta, sem dúvida. Os céus ganhou muito e nós aqui, infelizmente, perdemos no convívio com ele. Então, nós queremos aqui expressar nosso respeito, as nossas condolências à família Scanavino e toda a igreja diocesana, tá bom? Dani, vou ler agora o currículo da nossa querida entrevistada brilhante, doutora Adriana Galvão, certo? Hoje o André não está aqui, Dani, não está. O André teve que fazer um procedimento nos olhos lá, né? E aí está em recuperação. Lá para terça-feira ele deve voltar às atividades normais, né? Que bom. Nada sério não, mas precisava fazer, né, Adriana? Tem que se cuidar, não é verdade? Sem dúvida, saúde em primeiro lugar, né? Muito bem. Então vamos lá, Dani. Hoje estamos recebendo em nosso programa a querida e brilhante advogada, a doutora Adriana Galvão Mourabilho. Adriana Galvão é mulher forte, coração enorme, incansável defensora dos direitos humanos. É uma filha exemplar, irmã companheira, mãe amorosa, esposa cuidadosa e amiga fiel. Ela lança o livro sobre a discriminação e diversidades no mercado de trabalho. Isso é tão sério. Com o objetivo de orientar os estudos jurídicos e expandir o conhecimento à sociedade, a advogada Adriana Galvão Mourabilho lançou o livro Diversidade Sexual e de Gênero, a tutela jurídica nas relações de trabalho. A primeira cerimônia de lançamento foi realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, durante o 9º Congresso Nacional de Direito LGBTI, na OAB de Santa Catarina, em Florianópolis. A obra foi embasada em ampla pesquisa de tese de doutorado do programa de pós-graduação Stricto Sensus. É isso, Adriana? É assim que fala? Stricto Sensus, isso. Linha de pesquisa, efetividade do direito da Pontífice... linha de pesquisa, efetividade do direito da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, tendo como proposta levantar importantes questões com relação às discriminações das diversidades no ambiente de trabalho e seus reflexos nas demandas judiciais, além de analisar a responsabilidade social das empresas com a promoção, a tutela e o respeito às adversidades. Eu faço uma parte aqui, o seguinte, às vezes as empresas cometem equívocos por essa questão de preconceito, né, Adriana? E aí elas se esquecem que isso pode trazer problemas, causas judiciais, né? Sim. Demandas na justiça. Porque afinal os direitos são iguais para todos, não é verdade?
A obra também analisa os instrumentos legais, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante, com as mais variadas interpretações a respeito do tema. O livro será lançado aqui no estado de São Paulo, na capital, no dia 25/10. Olha, pertinho, próxima sexta-feira. Adriana, precisamos combinar um lançamento de um livro desse, falar com a sua editora lá para lançar em Bebedouro. Vamos sua terra natal, né? Isso, vamos nos programar, já está na agenda. Nós ficaremos sabendo tudo sobre esse livro e o seu lançamento aqui no estado de São Paulo em primeira mão. Olha que privilégio para nós, né? Olha, as graduações da Adriana são imensas. A gente deu uma resumida aqui, né? Doutora Adriana é sócia do escritório Galvão Moura Advocacia, aqui em Bebedouro. Possui graduação em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Doutorado em Direito pela PUC, né, de São Paulo. Mestrado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto. Especialização em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é professora do curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb, né? Nossa Unifeb. Do IMESB, do Instituto Municipal de Ensino Superior aqui de Bebedouro, é professora de Direito também, brilhante professora. Pós-graduação nas faculdades Legale em São Paulo. Ela é membro do Núcleo de Responsabilidade Social da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, da Fiesp-Ciesp. Ela é conselheira seccional das Ordens dos Advogados do Brasil, da OAB, seção São Paulo, de 2011 a 2018. Ela foi presidente da Comissão de Diversidade Sexual de São Paulo, da OAB, né, também de 2011 a 2018. Membro da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, também de 2011 a 2018. Então você vê a experiência e a propriedade que a Adriana tem para falar. Imagina quantos foram os debates e quantos foram os casos que a Adriana, em comunhão com seus colegas de trabalho, já se deparou. Então nós estamos falando com alguém que tem propriedade em falar sobre direitos humanos, né? Membro da Comissão da Mulher Advogada, membro da Comissão da OAB Vai à Escola, membro da Comissão de Inscrição e Seleção do Quinto Institucional, membro da Escola de Liderança e Cidadania da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, OAB, referidas comissões por consecutivos mandatos, né, de 2011 a 2018. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, constitucional e direitos humanos. Olha, vai ser muito bom e importantíssimo esse nosso diálogo, porque é sempre muito bom conversar e aprender com quem entende muito bem do que faz e é do bem. Né, Adriana? Que legal. Bom, a vinheta que o André sempre fala, né, Dani? Entrevista. Hoje é você. Muito bem, vamos lá. Agora, no programa Diálogo com Sander Ascencio, entrevista. Doutora Adriana Galvão Moura Abílio, que prazer recebê-la. Adriana, falar de direitos humanos é tocar diretamente o ser humano, né? Deve ser uma mescla de bastante emoção e de bastante dinâmica dentro do seu ser, Adriana, essa questão do direito e lidar com a vida, lidar com a racionalidade, mas também levar em consideração o coração, a vida. Tem que ser heroína para lidar com situações assim, não é verdade? Gostaríamos, Adriana, que você contasse um pouquinho, de forma progressiva, um pouquinho sobre a sua infância, né? O que levou você a optar pelo direito, essa paixão que você tem pelo direito, porque é evidente para quem lhe conhece que você faz direito porque ama o que faz. E é claro, como consequência, as vitórias vão chegando. Então nós gostaríamos de entender, porque isso é um fator motivador para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Então, a minha trajetória de vida, né? Na verdade, eu sou filha de Bebedouro, nascida e criada aqui em Bebedouro. Estudei no Colégio Anjo da Guarda, tive a oportunidade de conviver, né, com preceitos religiosos, morais e cristãos que sempre foram, né, muito importantes na formação humanística, né, dos alunos.
Minha mãe foi minha professora no Colégio Anjo da Guarda. Que legal, que bacana. Esse fato eu não sabia. Eu me recordo que... Deve ter sido uma alegria, né, Adriano? Mesmo porque a disciplina da minha mãe hoje não existe mais, né? Lamentavelmente, as mudanças aí com relação à sistemática das grades educacionais mudaram, né? Mas ela foi nossa professora de Educação Moral e Cívica. Eu tive aula dessa matéria, OSPB, era uma delícia. Orientação Social e Política Brasileira. Então eu vejo assim que não só a presença de minha mãe sendo, por essência, uma educadora, né? Mas também dos demais professores do colégio, que são referências para nós aqui em nossa cidade, né? Que eu até aproveito o ensejo nesse dia 15 que se passou aí em homenagear todos os professores que nós tivemos aí durante todos esses longos anos a oportunidade de ter uma educação diferenciada, né? Que realmente a formação do ser humano, ele não parte só do contexto técnico, né? Mas principalmente da formação moral. E então eu me recordo que nós tínhamos uma infância muito feliz, porque não existia internet na época, né? Então, as nossas a nossa infância era realmente correr aí, né, correr na rua, brincar, né? Como eu tenho dois irmãos na época, o Rodrigo ainda não era nascido, mas a gente tinha assim uma infância muito alegre, com muitas pessoas dentro de casa, convivendo, fazendo as brincadeiras de criança mesmo, jogando muita bola. Eu também sempre fui muito envolvido nessas dinâmicas esportivas, né? Nós tínhamos o professor João Rebelato, que é uma grande referência para nós, que sempre nos incentivou muito no esporte, e isso realmente foi importante, né, no aspecto de convivência. E passado, né, o período do Colégio Anjo da Guarda, depois veio a fase aí de vestibular, né? Eu também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do país na época. Morei, né, durante 7 meses nos Estados Unidos, uma família me acolheu. Que bacana, que experiência diferente. Sem dúvida, inclusive. E enriquecedora, sem dúvida. Esta família que me acolheu, até hoje eu mantenho laços. Já vieram me visitar. Já vieram ao Brasil? Já vieram ao Brasil, inclusive, infelizmente, o meu pai americano, né, que a gente fala família americana, né? Quem me adotou lá, quem né? me adotou durante um período. Ele faleceu, mas hoje a minha mãe refez sua vida, depois que ficou viúva, se casou novamente, está morando nos Estados Unidos, já vieram para o Brasil me visitar 2 vezes. Então, são pessoas assim que também fizeram parte, né, de uma história de vida. De construção da sua vida. Eu me recordo que quando eu decidi fazer esse intercâmbio, eu não tinha fluência no idioma, né? Na verdade, a gente estudava o inglês da escola, né? E aí Adriano, eu estou tentando aprender esse inglês. Aí, na verdade, a pessoa me questionava assim, mas você não fala o idioma, como que você vai, né? Então eu acho assim, que eu sempre tive desde muito pequena essa característica de enfrentar as coisas, né? Eu nunca tive muito medo, né? E aí eu fui. Eu costumo dizer assim, que a gente... vai dar certo. Vai dar certo. Eu fui sem falar o verbo to be, né, assim dizendo, né? Só sabia pedir uma Coca-Cola e um cheeseburger. E foi um desafio muito grande, né? Porque eu tive que aprender o idioma, tive que, na verdade, eu acabei morando a família que me escolheu, né? Morava em Seattle, né? Onde inclusive, a Microsoft, a Boeing, é um polo industrial nos Estados Unidos de grande muito forte. Presença na sociedade americana. E aí foi assim, eles não tinham filhos, né? Então eles me criaram assim como se fossem filhos deles, né? Naquele momento. Com maior né? alegria, né? Muita alegria. Depois os meus pais foram me buscar. Aí na época também eu estava bastante animada em ficar lá. Eu nadava para a escola e eu precisava de uma autorização para continuar lá. E poder ir para a universidade lá para fazer o processo esportivo, né? E quando eu comentei com os meus pais que existia essa possibilidade, que eu havia sido convidado pelo treinador para nadar, isso porque o professor João Rebelato já me treinou muito bem aqui, né? Então aí chegou lá, já estava bem na natação, que era um esporte que eu sempre gostei muito de fazer. E eles precisavam assinar os documentos, né? E aí quando eu tomei a atitude de ligar e dizer que eu gostaria de ficar, e você imagina o que aconteceu, né? Pegaram o avião e foram lá me buscar. Mas de jeito nenhum, você tem que voltar. Amamos você, mas vamos pra casa. Aí voltamos, né? E nesse processo de regresso ao Brasil, eu logicamente prestei o vestibular, né? Comecei a fazer comércio exterior e direito.
Fazia os 2 cursos juntos. Os 2 juntos? Né? Isso em Franca. Haja tempo, hein? Em Franca, haja tempo. Dava tempo pra dormir, Adriana? Um pouquinho. Depois eu tive a oportunidade de passar numa prova para trabalhar na Caixa Econômica Federal em Ribeirão Preto. Aí eu me transferi para a Faculdade de Ribeirão Preto e finalizei o curso de Direito na Universidade de Ribeirão Preto, no UNAERP. E trabalhei durante um bom tempo estagiando na Caixa Econômica Federal no Departamento Jurídico. E daí as coisas foram se encaminhando, né? Eu acho que toda essa questão de escolher o direito também tem a ver com a formação da família, né? E dos exemplos de meu pai, que eu costumo dizer que advogado dos advogados, assim dizendo, né? Porque é referência, né? É uma referência, referência em todos os sentidos, né? No aspecto de conduta ética e profissional. Então, quando você tem esses espelhos em sua casa, né, você automaticamente coloca aqueles modelos como algo a seguir, né? Então, aí fiz Direito, me formei em Direito e logo durante o início dos processos de estudo, eu sempre gostei muito dessas questões de pesquisa, iniciação científica, eu tinha vontade de participar de congressos, né? Aí vem um pouquinho o lado da mãe, né, que é uma educadora por essência. Né? E aí eu acabei me especializando. Eu fui para os cursos de pós-graduação e depois recebi, tive a possibilidade de também dar aula aqui em Bebedouro, na FAFIB. Fui professora Brilhante professora. Durante 10 anos na FAFIB. Os alunos têm saudade de você até hoje, Adriana. O pessoal fala. A primeira instituição que me abraçou, eu prestei uma prova, né, um processo seletivo que foi em Barretos, na FEB. E estou nessas faculdades hoje, né, especialmente no INESB e na FEB. Na FEB já tem uns 17 anos que eu estou lá. Adriana, vou te fazer uma pergunta, você responde se você puder. Para você se locomover, você anda do quê? De foguete? Você sabe que é uma motinha, né? Que agora eu estou assim na onda de sustentabilidade. Justamente para você ir na motinha. Então, porque assim, eu vejo que a gente tem que se adequar às novas tecnologias e ter esse senso de responsabilidade social, né? É verdade. Então eu adquiri uma motinha, na verdade foi um presente do meu marido, né? Que bacana. Ele falou assim, nosso presente de casamento, seu presente de casamento desse ano, nós fizemos 12 anos de casado, vai ser a motinha. Aí eu falei, olha, então tá ótimo esse presente, viu? Então hoje o meu meio de locomoção é a motinha. É a motinha elétrica. É elétrica, né? Que ela é sustentável, não polui o meio ambiente, carrega como se fosse um celular, né? Se você for no Facebook da Adriana, né? Adriana Galvão Moura Abílio, posso dizer? Sim. Você vai ver um vídeo. Ela lá fez um vídeo, inclusive postou ontem. Isso. Ela veio dar uma entrevista no programa da EIRE aqui. Isso. E ela veio com a motinha. Ela só não veio com a motinha agora porque tá chovendo. Exatamente. Não teria vindo, né, Adriana? Com certeza. E eu tô usando a motinha para várias questões, assim. Já cheguei aí o fórum de motinha, já levo meu filho na escola, o Cadu adora andar com a motinha. Né? Então, assim, eu acho que é uma nova sistemática de encaminhar aí as nossas responsabilidades com o meio ambiente, né? A questão ambiental é algo que é prioritário, principalmente em direitos humanos, né? Ainda é uma tecnologia de custo elevado a questão do carro elétrico, né? Sim, mas nós temos já aí os carros híbridos. Mas, é o futuro, né? Mas ainda quem não tem condição de andar com carro híbrido, pelo menos se o seu carro for flex, né? Sim, é uma opinião particular minha. O carro flex, eu abasteço álcool, que ele polui menos, né, Dani? Gera mais empregos, enfim, eu acho que é bastante interessante, né? É o nosso intervalo, Dani? É a música, o nosso intervalo. Lembrando que no nosso intervalo pelo Facebook, a música fica fora. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser acompanhar a música no site da rádio, www.radiorbfm, é isso, Dani? Você vai lá, estúdio ao vivo, você clica lá na aba, você vai ver a nossa imagem e vai ouvir a música também. Tá certo? A gente volta rapidinho, o nosso papo está bem bacana, está apenas começando, nós temos muito a aprender aqui com a doutora Adriana. Adriana, você me permite te chamar de Adriana? Não estou lhe faltando com respeito das suas graduações, tá? O que é isso? É apenas uma forma carinhosa. Não, eu prefiro que as pessoas me chamem, né, Adriana, porque eu acho que essas questões, eu costumo brincar com os meus alunos assim, que essa questão de título é uma coisa muito interessante, né? Não adianta nada você ter mestrado, doutorado e todas as pós-graduações e não cumprimentar a pessoa que está recolhendo lixo na sua casa. Né? Então, assim, eu acho que os títulos, eles são importantes para a formação profissional, mas nenhum título acadêmico vai se sobrepor à essência do ser humano.
que é o respeito ao próximo, né? Sem dúvida. Lembrando que a doutora Adriana, ela é hoje referência, né, nesse tema de direitos humanos. Dani, ela está dando essa entrevista pra gente hoje aqui, mas ela já deu entrevista pra Globo, já deu entrevista pra Bandeirantes, todas elas eu assisti. Teve entrevistas que eu fotografei, fui lá e marquei no seu Facebook, quando você deu entrevista na Band News. Na Band News, né? Interessantíssima entrevista. Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo, exatamente. Interessante, Dani, é a consciência da Adriana em tratar muito bem todos os seres humanos, né? Vamos lá, nosso intervalo, a gente volta rapidinho. Não dá vontade de parar de conversar, Adriana, não dá, né? Mas a gente volta rápido, tá bom? Até já, RB, a nossa paixão é você. De confiança está aqui com os melhores preços. Confira. Troca de óleo e filtro só 179 ou 12 vezes de 17,90. Só 17,90 por mês na troca de óleo. Pneus Aro 15. Fabricação Continental por R$279 ou 12 vezes de R$27,90 por mês. Bateria automotiva de 60 amperes a partir de 199 ou 12 vezes de R$19,90. Troca da correia dentada Corsa, Celta, Onix
Onix, R$149 ou 12 vezes de R$14,90. Consulte todas as ofertas na concessionária. Vem pra Atlas Chevrolet, o seu mecânico de confiança está aqui. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Bebedouro para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não pode faltar ninguém. RBFM 88.3. Nossa paixão é você. Alô, você que precisa de solução em crédito. Bebedouro conta agora com uma agência diferenciada, GAF Soluções em Crédito. Por que diferenciada? Porque além de loja física, a GAF vai até a sua residência para lhe atender com todo carinho e atenção. A GAF Soluções em Crédito oferece empréstimo consignado, empréstimo pessoal, empréstimo na conta de luz, empréstimo cartão de crédito, maquininhas e consórcios. Com a GAF você terá uma solução financeira de verdade, sem sustos. Faça uma visita à GAF, Avenida José Augusto de Carvalho, Avenida do Centenário 1320. Ou chame pelo WhatsApp que a GAF vai até você. 17 99102 5105. Repetindo, 17 99102 5105. Unifafib, Centro Universitário. Unifafib, faça a sua história, faça a melhor escolha, faça o melhor pro seu futuro. Faça a Unifafib, conquiste esta inovação. Unifafib, acesse www.unifafib.com.br ou ligue 17 3344 7100. Unifafib, Centro Universitário em Bebedouro. Diálogo com Sander Ascencio. Estamos de volta em 88.3. Que bacana, RB, a nossa paixão é você. Olha aqui, olha, enquanto a Adriana foi tomar um cafezinho, eu chamei o Vitor aqui. Vitor. Opa, bom dia. Vitor é... Bom dia, Sander. Bom dia, meu nobre amigo Vitor. Bom dia, Adriana, tá tomando um cafezinho. Bom dia a todos os ouvintes da RBFM. Que legal. Vitor, eu chamei você aqui pra gente saber o seguinte. Diga-me. Quem tiver interesse em fazer uma parceria comercial com a RB e uma parceria comercial com o programa Diálogo, o que tem que fazer, Vitão? Parceria é uma palavra boa. É uma parceria onde porque hoje você ganha, eu ganho. O negócio é bom quando sai bom pros dois lados. Aí é uma parceria, não é, Dani? Um negócio que é bom pra um lado só não é parceria. Porque não adianta eu... Não, aí é exploração, não é legal. No anunciante, na pessoa que quer vender mais, prometer e ela não obter resultado. E é diferente, Sander. Hoje aqui na RB... Com toda essa evolução digital, a RB tem proporcionado aos parceiros, aos anunciantes, uma excelente visibilidade. Por quê? Porque além de ter migrado para a FM há quase um ano, vamos completar um ano agora dia 1º de dezembro, nós também migramos para todas as plataformas digitais. Estamos agora ao vivo no Facebook. Olha lá, galera. Facebook, YouTube, olha quantos compartilhamentos, cara. Olha o número de seguidores, olha a audiência no Facebook. É altíssimo, é verdade, sem dúvida. Estamos no YouTube... Estamos no próprio site, tudo via streaming, tudo de primeira qualidade, conexão, velocidade, câmeras, transmitindo não só para Bebedouro e região. Qualidade, imagem HD. Eu tô vendo pessoas de outros países seguindo aqui, Adriana, compartilhando e comentando. Olha que legal, Adriana, rompemos as barreiras continentais, não é só regionais, né? Então... Temos comentários aí? A RB, né, Sander, tá evoluindo e acompanhando o mercado. E quando a gente fala parceria comercial, é porque é uma parceria mesmo. Você vai vir... ou eu vou até você, a gente vai conhecer seu negócio, seu produto, seu serviço, nós vamos olhar com atenção e desenhar um pacote, Sander, para a pessoa anunciar com a gente, ter mais
visibilidade no programa Diálogo, nos outros programas da RB, com carinho e no perfil do seu serviço ou produto. Do seu negócio, né? A gente não vai vender algo, um anúncio para você, que não é pro perfil do seu ouvinte, pro perfil do seu público. Então a gente vai montar algo bacana e vai entregar um produto de excelência. Só que aí a gente quer mostrar, né, para eles dúvida. Como que a gente está aqui posicionado. Ô, Vitor, não cortando aí a sua fala, interessante que as pessoas saibam que na equipe da RB nós temos profissionais formados, né? Por exemplo, você na área de marketing ou na área de jornalismo. Então, assim, nós estamos falando com humildade, é claro, mas com propriedade. A gente sabe o que fala. Na verdade, Exato. Então, a sua empresa vai ser servida, o seu negócio vai ser servido de um respaldo mercadológico interessante. Então, venha, faça uma parceria com a RB, que você não vai se decepcionar. Interessante que você não vai colocar a vitrine da sua empresa só numa emissora de rádio. Você está colocando numa multiplataforma. Pense nisso. Exatamente. E a gente fala que tem que ser paulatina essa constância da divulgação da marca, que vai estar nas redes sociais, no ouvido do ouvinte, né? Então ela Vitor, vai memorizando. Tem desconto autorizado pela direção da emissora? Tem campanha de final de ano aí, a gente está com 2 campanhas aí para as mensagens de Natal e aquela famosa promoção Pague Menos, Leve Mais, mas eu vou contar mais detalhes depois que a galera chamar aí no telefone 3342-6344, 3342-6344. E Sander, esse número ele é o WhatsApp também. Liga, chama no WhatsApp, eu vou até você, a gente vai fazer uma visita, vou trazer aqui no estúdio também para conhecer toda a nossa parte de web TV, de rádio e tudo mais. Vocês viram aqui, dá para vocês verem pelas imagens que o estúdio é bonito, bem feito, um equipamento de excelente qualidade, a gente até mais som bonito, de excelente qualidade, é o transmissor em 88.3 é potente, pega longe, né? E a internet sem fronteiras, não é, Adriana? Sensacional. Deixa eu devolver o bastão aqui, né? Pra líder aqui. Já vendeu o seu pão hoje. Oxi, tem que vender agora. Vamos lá, quero ver o telefone tocando, Sander. Gente, sucesso. Vai lá. Sucesso. Obrigado, Que Vitor. entrevista, hein? Obrigado, Vitor. Um abração, viu? Muito bem. Daqui a pouco a doutora Ana estará conosco. Vitão, você se encarrega disso, meu brother? Vai lá buscar. Muito bem, te agradeço, viu? Um abração mesmo aí, valeu. Adriana, que bacana. Você vê como a RB está aqui respaldada por uma tecnologia interessante, né? Aquilo que eu disse que quando você está aqui na vitrine da RB, você está numa vitrine de multiplataforma. Não é só numa emissora de rádio. Você está transmitindo som e imagem para o mundo. E olha quantas são as interações. Olha, a Claudinha Fran... a Claudinha Fran, ela está fora de Bebedouro, se eu não me engano, eu acho que ela está em Olímpia, não tenho certeza, né? Amiga querida Claudinha. Beijo pra Claudinha, Fran. também é uma referência, viu? Como mulher, ela tem tanto assim, uma missão que eu costumo dizer, que é empoderar outras mulheres. Sem dúvida, né? Então, ela é guerreira, hein? Ela é guerreira, eu acho que quando você tem uma pessoa à frente de um meio de comunicação que tem todo um olhar, né, feminino no aspecto de incentivar as mulheres, de aconselhar, de integrá-las em seu programa. E eu quero ver se a próxima visita aí vai ser pro programa da Claudinha. Então, na terça-feira, né, sempre venho gravar a chamada dos programas que acontecem no sábado, eu venho gravar na terça-feira bem cedinho. Aí na terça-feira eu passei aqui, ela estava acontecendo o programa dela, o Sander veio gravar a chamada, enfim... É o programa que vamos, né, entrevistar a Adriana? Sim. Vem aqui, fala um pouquinho pra gente. Vendo? Que aí legal. ela me deu a oportunidade, falei da sua entrevista, que você viria aqui. Muito legal. Claudinho, um abração, viu? Dr. Marcos Foganholho, olha que bacana. Dr. Marcos, né? Dr. Uma Marcos, pessoa que eu também tenho uma referência muito grande, um advogado, assim, que em sua trajetória também... trabalhou com o meu pai, tivemos a oportunidade de conviver também, é uma pessoa assim que tem uns conceitos de família, né? Sensacional. Eu entrevistei ele e o Telmo aqui. O Telmo também, é um jovem também advogado que eu tenho um carinho muito grande. São pessoas do coração. Muito bacana. Adriana, bom, tornou-se a doutora Adriana esse sucesso que é hoje, né? Na área de direito, uma mulher guerreira, correu atrás mesmo, né? Eu sou testemunha porque as famílias são conhecidas de longa data e sempre a Adriana aí correndo, lutando e, enfim, conseguiu atingir os seus objetivos com grande sucesso e com bastante maestria. Adriana, você pode contar pra gente esse seu interesse pelos direitos humanos
E quando a gente fala de direitos humanos, nós temos aí a exclusão social, né, dos moradores de rua, a questão das mulheres, a questão do pessoal LGBTI. São pessoas que sofrem uma discriminação, um preconceito muito forte. Por que isso, né, Adriana? Como entristece isso? Então, eu acho que assim, o que nós precisamos entender com relação às pautas de direitos humanos, e eu sempre afirmo muito isso, é que direitos humanos não tem partido político. Não tem. Porque os direitos humanos, eles estão acima de todas as questões que envolvam aí conflitos de interesses, e isso faz com que a pauta de direitos humanos não tenha a devida atenção que merece, né? Porque criou-se uma imagem, uma ideia de que direitos humanos seria para trazer aí a impunidade, ou para passar a mão na cabeça do bandido. Que é uma imagem totalmente equivocada, né, André? Muito equivocada. Na verdade, não é isso. Porque quando nós temos a questão da essência dos direitos humanos, que é realmente a proteção da dignidade da pessoa, da vida da pessoa, nós temos que entender que outros contextos estão relacionados a essa questão. E você dialogar sobre direitos humanos é algo que requer um conhecimento não só teórico, mas também vivências. E nesses 20 anos aí de atuação focada em direitos humanos, eu pude perceber que as imagens e a forma como as pessoas olham para os direitos humanos tem uma carga de preconceito muito grande, porque as pessoas politizam essa questão. Se você é de direitos humanos, quer dizer que você é de esquerda. Porque Nada as pessoas de direita não apoiam direitos humanos. Então, assim, sempre que você leva essa ideia de direitos humanos para um aspecto de politização, você perde a sua essência, que é independente de contextos políticos, você tem que lutar pela preservação dos direitos humanos. Então, assim, viver os direitos humanos é algo que está além das teorias que são desenvolvidas. Nós temos regramentos internacionais de preservação e tutela dos direitos humanos, que logicamente ingressam no nosso ordenamento jurídico brasileiro, como, por exemplo, o decreto e a legislação que garante a inclusão da pessoa com deficiência. Isso é um movimento internacional e que o Brasil tem também como uma meta, de inclusão. Mas será que na prática, quando nós vamos verificar os índices de violência contra os deficientes, nós estamos de fato observando todo esse regramento? Será que isso está acontecendo? Será que isso realmente está acontecendo? A violência contra a mulher é uma outra pauta também que eu tenho um carinho muito especial. Nós temos convenções internacionais de erradicação da violência contra a mulher, mas no Brasil nós enfrentamos dificuldades de colocar em prática estes mecanismos. Por quê? Porque nós temos ainda um processo que é necessário ser revisto, o processo da educação para os direitos humanos. E o que é educação para os direitos humanos? A educação para os direitos humanos não se trata de politizar os direitos humanos, mas entender que a sua efetividade se dará só quando nas escolas, nos nossos ambientes familiares, nos nossos ambientes de recreação, nos clubes, na nossa vida nas comunidades religiosas, nós vamos entender que a condição do ser humano com as suas diversidades fazem parte desse contexto. Posso te fazer uma pergunta, Bianca? Pois não. Você acha que isso é uma questão cultural brasileira? Sim, assim, eu acho que o Brasil é um país de dimensões territoriais imensas, que às vezes fica difícil o controle de todas as questões em virtude dessa dimensão que nós temos, mas nós precisamos quebrar alguns paradigmas e alguns conceitos. E para isso tem que ter enfrentamento e para isso tem que ter coragem. Eu costumo dizer que quando eu comecei o meu estudo na pauta de direitos humanos e eu iniciei um diálogo da proteção contra as situações de homofobia, de transfobia, contra o público LGBT, eu fui muito questionada nesse aspecto. Doutora Adriana, mas o porquê de tratar de uma matéria como essa, que está tão ligada a um misto de preconceito, as pessoas não conseguem entender, consideram algumas pessoas doentes, qual seria a fundamentação com relação a isso, E a minha resposta é muito objetiva. Eu acho que nós não temos que defender pautas porque são pautas nossas.
Né? Não quer dizer que por eu ser mulher eu tenho que defender só a pauta da mulher. Mesmo porque nas matérias que envolvem questões de violência contra a mulher, existem mulheres que são LGBTs e que são, né, violentadas diariamente. Eu acompanhei um caso que me chamou muita atenção, que foi o caso de uma jovem que numa festa de final de ano levou a sua namorada para a família conhecer. No dia seguinte, após as festividades de Natal, ela foi forçada, né, literalmente violentada sexualmente por um primo que dizia que estaria fazendo aquilo para converter a sexualidade dela. É o que nós chamamos de estupro corretivo. Né? Então, quando eu falo a respeito disso, nossa, estupro corretivo do quê? De corrigir alguma coisa. Você vai corrigir a sexualidade daquela pessoa porque ela tem um afeto, porque ela tem um carinho por uma pessoa do mesmo sexo. Como assim, se você tivesse o poder de converter o amor, o sentimento que ela tem por uma outra pessoa. Eu sou obrigado a gostar do limão porque você gosta do limão. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que essas questões de respeito, elas partem muito mais da premissa de que você pode não aceitar as escolhas de outras pessoas, né? Mas você tem o dever de respeitar. Mesmo porque, né, Adriana, é uma questão muito de cunho pessoal. O que eu decido para minha vida, seja lá o que eu decidir, quem vai ter a colheita disso sou eu mesmo. Sem dúvida. Né? E, Sandra, as pessoas não conseguem... Eu quero entender o que a pessoa do lado de lá tem a ver com isso. Exatamente. Né? E você sabe que é uma pauta... Desculpa, a entrevista é sua, mas imagina, não tem como não dialogar, sim. Né, interagir nesse assunto, não é verdade, Adriana? Inclusive é uma pauta que eu tenho até, assim, alguns desafios, porque não se trata só de uma questão técnica, né? Logicamente que eu tenho técnica, eu me desenvolvi várias pesquisas nessa questão... das diversidades, né, com relação à questão do mercado de trabalho, por exemplo, eu tive casos onde pessoas que se posicionaram como LGBTs no ambiente de trabalho foram demitidas por isso, né, pessoas extremamente competentes responsáveis quando a empresa tomou conhecimento que se tratava de uma pessoa homossexual, mandou embora, né? O que isso tem a ver com a produtividade? Exatamente, com a questão técnica da pessoa, né? Uma pessoa que trabalhava na empresa há mais de 8 anos, né? E por isso que o meu estudo não está somente na questão da defesa dessas pessoas, mas também do olhar que as empresas, a sociedade tem que ter em suas práticas. Porque a partir do momento que uma empresa ela tem uma prática inclusiva dessas diversidades, não só no aspecto da pessoa LGBT, mas do negro, da pessoa com deficiência, do idoso, ela automaticamente aumentará a sua produtividade, porque a diversidade nas relações de trabalho, as pesquisas indicam que faz aumentar a produtividade da empresa, o aspecto da responsabilidade social, o aspecto também de evitar demandas trabalhistas motivadas por condutas discriminatórias, porque a legislação trabalhista tem uma lei específica que determina quais são as atitudes discriminatórias que podem ensejar dano moral nas relações de trabalho, né? Mas algo que me chama um pouco a atenção também é o enfrentamento das dificuldades das famílias. Eu trabalho, Sandra, com um grupo de mães que se chama Mães para a Diversidade. Essas mães são mães de filhos LGBTs, né, que formaram um coletivo de acolhimento e de fortalecimento das dificuldades no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e também em outros espaços. E não foi nenhuma nem duas mães que eu tive contato em dizer assim para mim: doutora Adriana, qual é a minha atitude? O que eu devo fazer? O meu filho se revelou como homossexual dentro da minha casa, o irmão mais velho espancou ele, o meu marido colocou ele para a rua, né? Eu não tenho o que fazer porque eu dependo financeiramente do meu marido. Ele é muito conservador, inclusive usando o termo, né, ele tem assim uma conduta homofóbica, ele não aceita. Como nós temos que fazer o encaminhamento, né? Então assim, a gente tentou fazer um elo de ligação entre várias disciplinas, né, de pessoas especializadas em várias disciplinas. Então a gente tem o aconselhamento dos psicólogos que tentam entrar com aconselhamento para essas famílias, né? E nós conseguimos apoiar um projeto que se chama Casa 1. A Casa 1 é uma casa que tem em São Paulo, que é para receber o público LGBT em condição de rua. Porque que são muitos, né, Adriana? Que são muitos. Hoje, inclusive,
Até aproveito para cumprimentar a nossa diretora de promoção social daqui de Bebedouro, né, a Laine, que ontem fez um evento, infelizmente eu não pude participar, sobre a questão dos moradores de rua, aqui na UAB de Bebedouro, para tentar também trazer a importância dessa temática, né. E eu não sei se vocês têm conhecimento desses dados, mas só na capital de São Paulo nós temos 16 mil pessoas em condição de rua. No total do Brasil dá umas 20 mil. Aproximadamente. Aproximadamente. Então, assim, essas pessoas... Só em São Paulo? Só em São Paulo, na capital. 16, 15 mil e uns quebradinhos, quase. Exatamente. 16. Isso tudo... Isso é chocante. É chocante, né? Porque na situação de rua você encontra várias pessoas. Você encontra idosos, você encontra crianças. Você encontra mulheres. Você encontra, inclusive, profissionais liberais que eventualmente perderam sua renda, ou profissionais empresários que tiveram problemas financeiros e que se desesperam e saem para as ruas. Pessoas em condição de droga, né? Então, assim, e a gente percebe que quando você olha, por exemplo, esses preconceitos que a gente vive no contexto, né? Se você olhar uma criança em condição de rua, um idoso, né, uma pessoa deficiente, o seu olhar vai ser um olhar um pouco mais humano. Mas se você observar uma pessoa LGBT, uma pessoa travesti, uma transexual, você já vai ter uma outra visão. Você vai entender que aquilo é algo que está atrelado a pessoa não quer trabalhar, a pessoa é doente. Então já existe assim uma dificuldade em entender o porquê que aquelas pessoas estão ali. Já é difícil entender o porquê que uma mulher está em condição de rua, o porquê que uma criança... Já existe um conceito, que são os vieses inconscientes, né, que a gente tem, né? Então, assim, eu sempre dou esse exemplo. Se você está com o seu filho andando na rua e você encontra uma pessoa, um morador de rua sentado, a primeira coisa que você vai fazer é pegar na mão do seu filho e mudar de calçada. Você é incapaz de estar passando ali, né? E eu tenho porque fomos criados desta forma, isso e as tá pessoas, na nossa e as pessoas elas acabam até se chocando com algumas questões, né? Eu me recordo que uma vez eu estava em São Paulo e nós havíamos ido numa pizzaria e eu estava com a pizza na mão e a hora que eu observei tinha um morador de rua sentado do lado de fora, né? E aí eu estava com a pizza, eu falei, não, eu não vou levar essa pizza, eu acho que o morador de rua merece isso, né? E ali era um lugar, assim, de uma região do centro de São Paulo, que tem muito problema de assalto, essas coisas, né? E eu estava com 2 professores, amigos de faculdade lá, foi quando eu peguei, atravessei a rua e fui entregar, né? Não, pelo amor de Deus, Adriana, esse pessoal eles têm bisturi, eles vão te esfaquear, vão pegar teu celular, vão pegar tua bolsa. Então, assim, sabe quando já colocam um medo na pessoa, para a pessoa não se encorajar a agir, né? Eu falei assim, eu até respondi para eles, você acha que o fato de eu estar atravessando a rua e entregar uma pizza que vai fazer essa pessoa reagir dessa forma? Entendeu? E não reagiu. Ao contrário, o que ele fez? Ele falou assim para mim, posso pegar na sua mão? Eu falei, mas é claro. E pegou na minha mão e Deus te abençoe. Amém. Né? Amém. Então, Sander, é uma coisa assim, que olha, é um Adriana, risco que eu corri. Não gera uma emoção, uma alegria, uma gratidão, né? É um risco que eu corri. E nós, como seres humanos. Eu não posso, de repente, assim, dizer que não tenha corrido um risco no aspecto, por exemplo, da pessoa estar eventualmente entorpecida com droga, alguma coisa, achar que era alguém que queria tirar alguma coisa dela. Sim, era um risco, mas eu penso que nós temos que, assim, dar mais crédito para o ser humano. Mas só pela sua aparência, a forma que você conduz, tá chegando em e aí você me pergunta o porquê que né? eu comecei assim a entender a necessidade de trabalhar com direitos humanos. Quando eu trabalhava em São Paulo, né, antes do meu filho nascer, eu comecei, depois que me formei, fui a São Paulo, trabalhei em escritórios lá, dei aula em faculdade e tudo mais. A nossa região ali jurídica de São Paulo é a Praça da Sé. E ali é um centro de muitas pessoas em condição de rua, né? E você sem encontra... dúvida, junto com o morador de rua, tem os, né? As mulheres, idosos, LGBTs, deficientes, refugiados, né? A realidade dos refugiados no Brasil hoje é bastante complexa. E os bandidos oportunistas que estão infiltrados nesse exatamente, para tentar aí trazer o quê? Para tirar vantagem, assim dizendo, né? Situação, né? Então eu passava muito por ali para pegar o metrô, para voltar para minha casa, tudo, e eu olhava aquelas pessoas e eu via constantemente a forma como as pessoas
olhavam para elas assim com descrédito, com uma certa repulsa, de reprovação, as mães correndo com seus filhos e puxando, né? Eu até consigo compreender os medos que as pessoas têm, tá? Mas eu te falo uma coisa, em todos esses anos que eu frequentei aquela região, ainda frequento, às vezes saía da OAB, que é ali do lado, por volta de 10 horas da noite, para buscar ali o transporte, nunca fui assaltada ali. Nunca fui assaltada, nunca não tive problema nenhum de violência de alguém. Eu dei sorte, eu não sei, talvez seja algo que eu tenho uma fé maior, que é a minha proteção divina. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que o Criador, né, sabe das nossas intenções, então talvez proteja, pode ser isso. Mas por outro lado, eu já tive problema, né, de ser assaltada no coração financeiro do Brasil, que é a Avenida Paulista. Que lotado de engravatados. E que teoricamente supõe-se ser mais seguro. Exatamente. Né? Supõe-se, né? Então, não que na Paulista não tenham moradores de rua, até tem. Mas as pessoas criam aquela imagem, né? O centrão de São Paulo lá é muito mais perigoso. Mas eu tive um problema de ser assaltado no coração financeiro do nosso país, que é a Avenida Paulista, que é onde eu trabalhava. Então, assim, são situações que eu começo a me questionar, né, de como as pessoas precisam compreender esta ideia desses vieses inconscientes que a gente tem, né? Então, a gente tem aquela ideia assim, né, Sander, por exemplo, eu não vou contratar para o trabalho de uma loja, por exemplo, né, uma mulher que não esteja no padrão 38, que não tenha olhos azuis e que não seja loira. Por quê? Porque quando eu for entrar para consumir nessa loja, a consumidora vai olhar aquela vendedora e falar assim, nossa, é uma vendedora bem apessoada. Então vai facilitar a questão da venda. Isso é um viés inconsciente que nós temos. Por quê? Porque nós exteriorizamos padrões de beleza, padrões do que é o comportamento, e excluímos pessoas que não estão enquadradas nisso. E às vezes a gente comete um erro enorme, né, Adriana? Porque quem vê cara não vê coração. Né? Vamos levar a uma linguagem mais simples, mas é isso. E aí a gente encontra uma dificuldade muito grande, por exemplo, da inserção da mulher negra no mercado de trabalho. Você tem dados estatísticos que a mulher negra ocupa posições, né, de trabalhos na parte, por exemplo, de limpeza, de serviços gerais. E isso por que disso? Né? Então essa mulher, ela precisa ser empoderada, você precisa dar instrumentos para que ela possa também ascender no mercado de trabalho e até ocupar posições de chefia. O porquê que uma mulher não pode ter posição de chefia? Né? Hoje nós temos a estatística que as mulheres ainda ganham de 20 a 25% a menos que um homem. Na área de direito mesmo, Adriana, eu já estive observando, até pesquisando, uma pequena observação no que você está dizendo aí, juízas fantásticas. Sim. Que não criticando os homens juízes, merece o nosso respeito, mas assim, aquela sensibilidade feminina, aquele olhar feminino com bastante cuidado para ser extremamente justa. Né? Então, brilhantes, pessoas brilhantes, mulheres brilhantes. Eu acho que as mulheres ascenderam bastante, né, no mercado de trabalho, em posições estratégicas da sociedade, e isso é importante, porque o olhar feminino, ele também é algo que traz aí um aumento, inclusive, dessa competitividade, da produção, porque às vezes a mulher também tem uma forma diferente de lidar com as coisas, né? Mas ainda existe uma dificuldade muito grande, né? Porque os índices de feminicídio no Brasil, né, é algo que está beirando aí uma situação de calamidade, né? Adriano, posso te fazer uma pergunta? Por que o homem, né? O homem, o machão, né? Ele diz assim, desculpe aí, né? Eu sou homem, estou enquadrado os meus colegas, meus amigos homens, mas o machão... a mulher, a gente tem que observar ela porque ela é uma beleza natural, né? Alguns homens até passam do limite, né, Adriana, do respeito. Sem dúvida, o assédio, né? Cuidado, porque o assédio é crime. Então, você toma bastante cuidado com a sua postura, né, Dani? O nosso intervalo, né? Eu vou entrar no nosso intervalo. Aí eu pergunto, Adriana, se você puder responder depois do intervalo. Essa postura masculina... eu não consigo entender, Adriano, um homem que se diz admirar tanto as mulheres agir de extrema violência para com as mulheres. Eu não consigo entender isso. Se ele admira tanto, se ele gosta tanto das mulheres, por que judiar tantas mulheres assim? E por que, em especial,
né? Você estava falando das mulheres negras, que são lindas. Por que submeter elas a alguns tipos de sofrimento, de humilhações? Não consigo entender. Não, até hoje